Momento da Saúde. Momento da Saúde. Boa tarde a todos. Nós queremos dizer, Dr. César, que estamos muito felizes e lisonjeados de poder estar o senhor aqui conosco. Já há tempo que nós temos acompanhado o seu trabalho, o seu site, e hoje o senhor teve um tempo, né, de poder estar aqui em São Paulo e conceder aí essa ajuda aí para muitos ouvintes e para nós aqui como programadores. O Dr. César Vasconcelos, ele é médico psiquiatra, ele é consultor em saúde mental da revista Vida e Saúde, onde tem uma coluna mensal. E ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, diretor médico dos Ministérios Portal Natural. Eu tenho acompanhado, viu, o seu site, sempre entro lá para pegar algumas dicas de saúde e é muito bom, viu? Mas, Dr. César, eu tenho aqui algumas perguntas que eu formulei ainda com uma pessoa que sofreu de depressão e ele está em recuperação. Então eu conversei com ele e falei, não, vamos tentar formular alguma coisa assim, né? Alguma pergunta que você gostaria de fazer ou que já passou pela sua mente, né? E eu também, como estudante de enfermagem, fiz algumas dúvidas, e eu creio que é dúvida também de muitos ouvintes que pode ter algum parente, algum amigo que esteja sofrendo de algum problema mental, depressão. Hoje nós vamos falar sobre a depressão, algumas perguntas. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: o que leva à depressão e quais são os sintomas da depressão? Então, Olímpia, deixa eu só definir aqui, acho que é bom para o público que está nos ouvindo entender o conceito de depressão, porque às vezes a pessoa leiga, ela confunde depressão com muitos outros quadros clínicos. Então muitas vezes é comum acontecer de pacientes telefonar: doutor César, pode atender meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, qual o problema? Está com depressão. Então aí você pergunta quais são os sintomas. Então a pessoa está agitada, está desorientada, então às vezes a pessoa chama depressão um monte de coisa que não é depressão. Depressão é um transtorno do humor. Depressão ela é caracterizada por perda da energia, por tristeza profunda, vontade de chorar sem causa aparente, muitas vezes tem insônia, geralmente a insônia terminal, a pessoa acorda muito cedo, não consegue dormir mais. Ela tem desprazer nas coisas que antes dava prazer na vida dela, incluindo o sexo. Ela tem geralmente se afasta das pessoas, não quer ter contato, quer ficar mais isolada, né? E uma coisa que está no núcleo do pensamento depressivo é a desesperança. A pessoa perde a esperança de melhorar, de que a vida vai ter um sentido. Então, basicamente isso: perda da energia, pensamentos pessimistas, às vezes pensamentos de morte, de suicídio, perda da energia, um desprazer, uma desesperança, é o quadro clínico, né? E o que leva uma pessoa a ter depressão? Eu já emendando uma pergunta: a depressão, ela é uma doença ou ela é um sintoma pode ser sintoma de algumas outras doenças? Pode ser três coisas. Nós temos que diferenciar tristeza normal de depressão. Então, se você teve uma perda, por exemplo, foi demitida do emprego, se você não passou no concurso público ou no vestibular, ou se você soube que um parente seu está com uma doença muito grave, à beira da morte, então isso gera uma tristeza. Essa tristeza é normal, não é depressão. Depois você vai recuperando e sai daquilo ali sem medicação, sem tratamento. Agora, a depressão, ela tem três níveis: tem a depressão leve, moderada e grave. A depressão leve, ela não necessariamente necessita de uma medicação. A moderada e grave geralmente necessita medicação. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Mas o que causa a depressão, uma outra coisa é que tem certas doenças físicas que elas podem gerar um quadro depressivo. Por exemplo, um paciente que está com câncer, uma doença terminal, ou descobre que está com AIDS, ela pode ficar deprimida porque ela então tem o medo da morte e acha que vai sofrer muito. Então ela pode entrar uma depressão como uma consequência dessa doença física. Mas muitas vezes a depressão e os quadros mais frequentes da depressão são os quadros em que a pessoa ela tem uma perda real ou imaginária, né? Então ela se deprime porque sofreu muito na sua infância, na sua adolescência, abuso físico, abuso verbal, abuso afetivo. Uma pessoa divorciou, uma pessoa que foi traída pelo seu cônjuge, uma pessoa que teve uma perda tem pessoas que têm uma ligação com o pai e com a mãe muito, muito, muito fortes, e que se um dos dois morre é um desastre muito mais forte do que para outras pessoas quando morre o pai e a mãe. Então
Depressão em geral tem a ver com uma perda que a pessoa teve no presente ou no passado, ou as duas coisas, e que ela não consegue administrar aquela perda para ela tem um significado muito importante no mundo emocional dela, e ela fica com uma desesperança e com esse quadro que eu falei de apatia, etc. Agora eu tenho uma pergunta em cima do que o senhor falou, que eu já nem tinha programado, que ela me surgiu agora, e que surge muitas vezes na mente de muitos cristãos. Depressão, ela é um problema físico, biológico, ou ela é um problema espiritual? Porque muitos dizem que quem está com depressão não está com Cristo. Como que o senhor, como profissional desta área, pode nos ajudar a definir isso melhor na nossa mente, para ajudar outros que a gente está dando um estudo bíblico ou falando de Cristo e que estejam com depressão? Então, no mundo científico, quando se fala de depressão, existe uma pergunta assim: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ou seja, o que acontece? Vem um trauma na vida da pessoa, e aí este trauma emocional, psicológico, comportamental, ele altera a bioquímica cerebral, ou alguma coisa altera a bioquímica cerebral e que gera o transtorno emocional? Então a ciência está tentando... O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na realidade, é muito junto, tudo é muito junto. Eu acho que, eu penso mais de que primeiro vem a galinha, ou seja, primeiro vem algum sofrimento emocional importante para aquela pessoa, que ela pode até exagerar. Tem pessoas que se deprimem porque a perda não foi tão grave assim, mas para ela interpreta como uma coisa muito grave. Então ela entra num quadro depressivo que não precisaria entrar. Então eu penso que os processos psicológicos, a forma como a pessoa enxerga a realidade, a forma como ela vive as relações de afeto com os outros, essa questão psicológica, ela tem uma ascendência, uma prioridade sobre as alterações físicas. Agora, aquela pergunta sua sobre, quer dizer, uma pessoa que então cristã não tem depressão, ou se a pessoa tem depressão ela não tem fé, vão fazer uma diferença. Primeiro, se a pessoa está triste, muitas pessoas têm muita fé e ficam tristes em algumas situações. Se a gente for no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 14, você quer ver rapidinho? É um texto bem interessante, Ezequiel 3, 14. Ali, Ezequiel, a gente pensa, Ezequiel era um homem de Deus, não era? Era um homem de Deus. Ezequiel era um profeta de Deus, não era? Ele estava ligado com Deus, não estava? Então, o que diz na sua versão aí, Olímpia, Ezequiel 3, 14? Diz assim: então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor me fez muito forte sobre mim. Então, na sua versão fala amargurado, na minha versão, na minha Bíblia, diz assim: eu fui muito triste no ardor, né? Então, olha que interessante, aí está dizendo que Ezequiel, nesse momento da vida dele, estava sendo dirigido pelo Espírito de Deus e estava muito triste, muito amargurado. Então, em algumas situações da nossa vida, mesmo cristãos, mesmo sendo cristãos e tendo fé, e estudando a palavra de Deus, e orando, e participando da comunidade cristã, nós podemos ter períodos de tristeza por algumas situações da vida. Isso não é falta de fé. E a tristeza, nesse momento, quando há uma perda real significativa, essa tristeza, ela é uma resposta fisiológica, ela é uma resposta normal. É igual se eu pegasse a sua mão e desse uma martelada, e fala assim: ó, Olímpia, você é uma moça cristã, você não pode ter dor, nem ter hematoma, nem ficar roxo. Porque se você ficar roxo e doer, você não tem fé. Não, mas eu dei uma pancada na sua mão. Se eu der uma pancada na sua mão, vai ter a resposta do corpo, né? Vai ter inchação, vai ter o edema, vai ter o hematoma. Amanhã está mais roxo do que hoje e tal. Então vamos trazer isso para o mundo emocional. Você levou uma pancada na vida emocional. Alguém que você amava traiu você. Alguém que você gostava muito morreu uma morte trágica. Uma bala perdida, um acidente de carro, sei lá o quê. Você não vai ficar triste porque você é cristã? Não, né? Por isso que a Bíblia é muito clara, ela fala assim: tenha as emoções, mas não deixe as emoções ter você. Onde que ela diz isso, Dr. César? Vai lá o Paulo fala: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, tenha a raiva, mas não deixe a raiva levar você a pecar. Né? Olha que coisa bem coerente que a Bíblia diz, né? Você vai no Salmo 13, Davi fala assim: eu estou chorando o dia inteiro, não aguento mais, estou dormindo mal, tará. Ele vai falar, é um salmo curtinho, mas 70% do salmo ele está desabafando a dor dele, falando a tristeza dele. Então não tem fé? Davi tinha fé, não tinha? Tinha fé. Então,
pisou na bola e tal, mas ele tinha fé em Deus e buscava Deus. E aí ele desabafa isso aí, no final do Salmo 13, ele fala, mas eu confiarei em ti, Deus, eu te louvo e tal. Quer dizer, quando o cristão ele tem uma perda, está sofrendo uma luta muito grande, ele vai ter uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade temporária, depois passa, né? Agora, a depressão, a pessoa também pode começar a afundar na depressão, viu, Olímpia e os ouvintes, se ela fica muito egocêntrica. Se ela fica muito, a pessoa muito carente, né? Também ela fica muito, quem que me ama? Ela quer ter uma sede de afeto tão assim, insaciável. E claro, nem todo mundo está disponível o tempo todo para nos amar do jeito que a gente quer. Então a gente tem que administrar isso. Então há pessoas que entram em depressão porque elas não conseguem ter o afeto que elas queriam ter, do jeito que elas queriam ter, na hora que elas queriam ter, na quantidade que elas queriam ter, de alguém. Aí então, você vê que uma frase que o deprimido às vezes usa é melhor morrer porque eu sou um peso para os outros. Ei, peraí, não precisa ser um peso para os outros, né? A pessoa, às vezes o deprimido tem raiva de si mesmo. Por quê? Porque ela se acha um zero à esquerda, se acha que atrapalha os outros e tal. Mas não tem que sentir assim, né? É só ela aprender a aceitar o afeto que é possível, né? Aprender a se proteger também dos próprios pensamentos negativos, né? Destrutivos, e pode começar a melhorar. Eu ouvi uma vez um livro, eu li num livro, eu achei muito interessante. A mulher dizia assim, que qualquer palavra, ela era tão sensível, que qualquer palavra que dizia ela se sentia ofendida, né? Então ela diz assim, que depois que ela se converteu, ela deixou de sentir isso, porque isso é egoísmo, e é o eu muito forte, né? Isso. Então, quando ela morreu pro eu, ela deixou de ser tão sensível às palavras, né? Porque a gente percebe no trabalho, na faculdade, na escola, ou até mesmo na igreja, as pessoas falam palavras fortes e difíceis, muitas vezes, de magoar, né? Então, é uma coisa que eu além desse livro, eu aprendi que a gente precisa perdoar a pessoa que magoou, porque às vezes ela magoou sem querer. Né? E não levar tão a sério certas palavras. Isso, né? Abaixar expectativas do que as pessoas podem ser pra gente, não é? A gente tem que fazer isso. Isso é um trabalho consciente, é um trabalho racional, né? Você vê que Paulo fala em Tessalonicenses lá, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é decente, tudo que é saudável, nisso pensai. Né? Então o deprimido tem que treinar a pensar isso, porque o deprimido, o que ele treina a pensar? O que ele fica repetindo? A vida não faz sentido, ninguém gosta como eu queria, eu sou um peso para os outros, eu acho melhor Deus me levar, eu não consigo fazer mais nada, eu nunca fui a boa pessoa, sabe? Só fica alimentando o pensamento negativo. E se o deprimido só alimenta pensamento negativo na própria cabeça, não adianta tomar o remédio, porque o remédio não vai mudar a forma de pensar, o remédio muda a forma de sentir, é verdade, né? O antidepressivo, ele leva a pessoa que está chorando muito a parar de chorar, fica com o humor um pouco mais alegre. Mas se a pessoa, bioquimicamente, movida pela química do remédio, ela muda um pouco o humor dela para ficar um pouco mais alegre, mas não muda o pensamento, daqui a pouco o remédio não faz mais efeito, né? E falando sobre remédio, que bom, porque nós temos mais 10 minutos para falar e eu quero perguntar coisas importantíssimas e eu tenho certeza, Dr. César, que os ouvintes estão interessadíssimos nesta entrevista. Eu tenho até uma pergunta aqui para o senhor responder rapidamente. Eu vou fazer ela e mais uma, vou emendar uma outra para o senhor já falar, tá? Uma ouvinte ligou e falou que quem tem medo de morrer, tem medo de sair de casa, isso é sintoma de depressão? E continuando, emendando aqui, o senhor respondendo essa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a medicação, sobre pessoas que têm depressão e têm um preconceito em usar a medicação. É boa ou ruim? Tem que usar? E se existe a medicina está avançada em relação a isso, né? Porque eu sei que a medicação para a depressão, ela traz sérias consequências. E também eu tenho visto pessoas que qualquer coisa quer tomar uma medicação para a depressão. Então eu queria que o senhor falasse, emendasse uma resposta na outra para a gente resumir um pouco, que eu tenho outras perguntas. Então, essa pessoa que entrou em contato aqui com o programa, né, Olímpia, ela fala medo de morrer, medo de sair de casa, é sintoma de depressão. Não necessariamente. Pode ser o medo de morrer e o medo de sair de casa parece estar mais ligado nesse, pode ser que ela tenha mais o problema de ansiedade. Tem pessoas que têm uma ansiedade ansiedade todo mundo tem, mas nem todo mundo tem uma ansiedade muito alta. Igual o nosso corpo tem temperatura, 36,5 centígrados Celsius, mas nem todo mundo tem 37, 38, que é febre. Então todo mundo tem ansiedade, mas nem todo mundo tem uma ansiedade que paralisa na vida, o que atrapalha de funcionar na vida.
Então, o medo de sair de casa, o medo de morrer, isso parece que é mais ligado a um transtorno de ansiedade. Pode ser uma fobia, pode ser um transtorno de pânico que está chegando por aí, uma fobia específica, né? Então, tem que ser tratado a ansiedade. E a ansiedade, a gente pode fazer um outro programa sobre ela, porque é um assunto que já sai do campo da depressão. Talvez, se fosse depressão, não teria talvez o medo de morrer, teria o desejo de morrer. Né? E aí tem dois tipos de pacientes deprimidos. Um dizem que querem morrer, mas não querem se matar, que preferir que Deus levasse. E tem outros que têm a ideia suicida e que pensam realmente em se matar. Agora, quanto ao tratamento medicamentoso, o tratamento da depressão envolve a pessoa treinar pensamentos positivos, interromper os negativos, envolve apoio da família, para a família ajudar essa pessoa a levantar da cama, fazer uma caminhada, né? Tomar um ar puro, seguir a orientação do médico, envolve o apoio espiritual, orar por ela, orar com ela, né? Envolve ela mesma procurar ajudar uma outra pessoa para não ficar tão enfurnada na sua dor, né? Envolve alguma psicoterapia, algum apoio psicológico, e envolve a medicação também. Aí eu falei que depressão tem leve, moderada e grave. A depressão leve, em geral, não precisa da medicação. Agora, depressão moderada e grave, talvez precise. E se tiver uma ideia suicida, então aí tem que ter não só a medicação, mas a vigilância. A medicação, em geral, deve ser de 3 a 6 meses. Então, tem dois grandes grupos de medicamentos. Tem os fitoterápicos, medicamentos naturais, baseados em plantas, que são estudados cientificamente, né? E existem os medicamentos sintéticos, né, que chamam de tarja preta. Os pacientes não funcionam igual com os mesmos medicamentos. Tem que pensar isso. A comadre lá tomou, vai fazer bom, vou tomar também. Ei, peraí, não é assim. Os mesmos remédios funcionam diferente para pessoas diferentes, né? Tem gente que toma um antidepressivo XYZ, fluoxetina, paroxetina e tal, e fica ótimo. E tem outro que toma e só dá efeito colateral, né? Então a pessoa não deve se automedicar, né? Arranjando remédio no câmbio negro, sei lá o quê. Agora, existe eu fiquei muito feliz em 2005, eu estava treinando nos Estados Unidos, no hospital lá, que é o único hospital americano que trabalha com medicina natural, e eu não confiava muito em fitoterapia, assim, tinha uma noção e tal, mas depois que chegou às minhas mãos uns trabalhos científicos, tem um trabalho científico publicado em revista científica, né, um journal, chama de journal, né? Então, eles fizeram o seguinte, fizeram uma pesquisa comparando os medicamentos fitoterápicos. Fitoterapia é medicação baseada em planta medicinal, não é homeopatia, é diferente de homeopatia, e é diferente de floral também, são coisas diferentes, né? Então, fitoterapia, compararam pacientes usando uma fitoterapia, que eu vou falar dela para depressão, com medicamentos, com antidepressivos sintéticos, com placebo e com antidepressivos, esses mais modernos. Tem dois grandes grupos de antidepressivos. Tem os mais antigos, chama tricíclicos, né, que é mipramina, mitriptilina, tofranil, anafranil, isso aí. E tem os modernos, que são chamados de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, toda essa citalopram, toda essa turma aí. Então eles compararam os antidepressivos modernos, os antidepressivos mais antigos, o hipérico, que é a erva de São João, e o placebo, com pacientes deprimidos. Todos os medicamentos, a erva de São João, que é o hipérico perforatum, o nome químico, hipericum perforatum em latim, foi melhor do que o placebo e foi tão bom quanto os medicamentos sintéticos, sabe? Agora, com uma observação, a erva de São João, o hipérico, foi bom para depressões leves e moderadas, não para depressão grave. Depressão grave não funcionou. Então temos que pensar nisso. Há pessoas, outra coisa importante para o nosso ouvinte entenderem, viu, Olímpia? As pessoas que já usaram medicação psiquiátrica, tarja preta, controlado, e que depois querem usar medicação natural, ou não vai funcionar, ou tem que ser uma dosagem bem maior. Isso é uma realidade, porque o corpo está meio viciado naquela química sintética. Ela né? poderia fazer uma desintoxicação alimentar primeiro, né? Isso, uma desintoxicação e depois entrar. Tem que ter cuidado. Um dia eu estava aqui em São Paulo e entrei numa loja de ervas, comecei a olhar os pacotinhos de ervas e eu vi ali, erva de São João. Aí quando eu olhei no rótulo do pacote escrito erva de São João, entre parênteses estava o nome científico daquela erva, não era o hipérico. Cuidado, porque tem erva de São João no Brasil que não é o hipérico.
A erva São João, que está usada para depressão, chama-se hipérico, é o nome mais comum, hipérico com H, né? E o nome científico é Hipericum perforatum. A dosagem é uma cápsula, 300 miligramas, 3 vezes ao dia, tem que usar pelo menos aí uns 3 meses. Se ao final de 1 mês a pessoa não respondeu, não está melhorando, passa a usar 4 cápsulas, no máximo usar 6 ao dia, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Então isso é uma alternativa que existe para um tratamento para depressão. Para alguns pacientes vai funcionar sim. Né? Muito bom, viu? Amei essa dica que o senhor deu aí, fitoterápica. E em relação também às medicações, né? Porque tem pessoas que estão numa depressão tão profunda que o fitoterápico não ajuda porque ela já muito. está viciada em usar medicação sintética, então você tem que desintoxicar e depois, quem sabe, se precisar, entrar com fitoterápico. Tá, então agora, bom, eu tenho tanta pergunta, os ouvintes não estão ligando, viu? Tinha que ser o programa inteiro aqui com o senhor, mas bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: as drogas, porque eu conheço algumas pessoas que não tinham nada, e às vezes assim, fumou maconha, ou bebeu, começou a beber, e entrou num quadro de problema mental. Eu não sei se é depressão, se é esquizofrenia, porque os problemas mentais são muitos e todos são taxados como depressão. As pessoas falam, tá com depressão, mas às vezes tá com esquizofrenia, ou tá com síndrome de pânico. Isso. Né? Então eu queria saber se as drogas têm alguma relação com a depressão. E a questão da pessoa, do idoso. Queria que o senhor falasse um pouco, a gente tem 3 minutos. Então vamos lá, olha só. Então a gente pode fazer o seguinte, o senhor fala sobre isso, eu já vou colocar uma pergunta, porque essa pergunta é pertinente ao que o senhor vai falar, e depois o senhor termina com o estilo de vida, ok? Então tem uma pessoa que ligou e disse que tem sofrido, né, com o marido, que ele a traiu, que a vida toda ela sente um complexo de inferioridade, ele acabou o casamento, isso acabou o casamento dessa pessoa, e agora casou de novo, mas não sente mais desejo pelo sexo e não tem ânimo por mais nada. Então, às vezes, tem até vontade de morrer. Essa pessoa quer saber se ela está com depressão. E aí o senhor pode estar falando também do uso de droga, do idoso, espiritualidade e terminar com o estilo de vida. Essa pessoa, então, aí tem que pensar o seguinte: já resolveu o assunto do passado? Já pediu perdão a Deus pelos seus erros? Já ofereceu perdão a esse ex-marido? Já resolveu essa questão? Se não resolveu a questão do passado, tem que resolver, senão fica embolado dentro da pessoa. O que é resolver o problema do passado? Resolver é pensar nisso. Eu estou com ódio dentro dele, estou com ressentimento, estou com mágoa. Tem que resolver isso. Segunda coisa, o novo relacionamento tem afeto. Se não tem afeto, tem que ver como conseguir afeto. O mais importante do relacionamento não é sexo, não é filho, não é religião. Claro, do ponto de vista comportamental, é o afeto. É a afetividade, é o respeito, é a amizade, é o carinho de um pelo outro. Então, nesse casamento atual, está tendo isso? Não está tendo, como é que pode ter? Agora, é muito importante abaixar as expectativas também de afeto. Não é desistir do amor, eu diria assim, é diluir um pouquinho essa busca de amor para, eu quero o amor desse marido. Então tem que diluir um pouquinho, sabe, vai ajudar alguém, vai visitar uma pessoa doente, vai fazer um trabalho comunitário voluntário, sabe, você dilui o seu... eu li um livro de um psiquiatra muito famoso e falava assim: o amor é por todas as pessoas. Achei legal isso, né? Não é só eu amo só meu marido, só meu filho, só meu pai. Ei, peraí, não é assim. A Bíblia não diz o amor é por todas as pessoas, o amor maduro, né? Agora, você queria que eu falasse... Ok, tem pessoas que têm... a gente não sabe dar bem porquê, mas algumas pessoas, alguns jovens, eles têm uma propensão para ter certas doenças mentais. Se esse jovem tem na sua bioquímica cerebral, se no seu funcionamento cerebral já tem alguma facilidade para surtar, se usar uma droga, vai surtar. Pode ser maconha, cocaína, crack, êxtase, álcool. Álcool não tanto assim, é mais comum a pessoa entrar numa crise psicótica, como a gente chama. Crise psicótica pode ser esquizofrênica, por exemplo, disparada por uma droga ilícita, chamada ilícita, né? Então esse indivíduo teria uma possibilidade de ter isso aí, talvez não tivesse usado a droga, mas a droga leva para aquela crise ali. Então realmente a pessoa pode fazer um quadro. O quadro depressivo, viu, Olímpia? O quadro depressivo conectado com o consumo de droga é mais a cocaína. O final da resposta da cocaína é uma tristeza profunda, uma apatia. O final de uma produção de uso de maconha a gente chama-se de apatia.
pessoa fica meio que aérea, meio desligada. Agora, muitos indivíduos, mulheres que usam remédios para emagrecer, que tem anfetamina na fórmula, essas fórmulas doidas que tem por aí, essas bombas que tem aí, que bota Femproporex, né, ou o próprio Dualid, ou Desobese, alguns medicamentos para moderar o apetite que tem anfetamina na fórmula. Muitas pessoas que usam isso há algum tempo, elas fazem um quadro depressivo depois. Por quê? Porque o cérebro fica estimulado pelo estimulante, pela anfetamina, e artificialmente, e depois deprime, e a pessoa fica em uma situação meio complicada. E se ela já tem na vida dela alguma situação emocional também ali, de perda, então junta a fome com a vontade de comer, junta a situação da vida, que foi uma perda difícil para ela, real, né? E junta o consumo de uma substância que deprime o cérebro na resposta final. Na resposta inicial, ela é estimulante, mas a resposta final, ela é depressiva do Então quer cérebro. dizer que café, chocolate, Coca-Cola, que são estimulantes, todos eles São depressores do sistema nervoso central. Depressor, agora estou usando a palavra depressor do sistema nervoso central, não é criar depressão, é fazer com que o cérebro funcione menos do que a sua capacidade. É como você ter um carro de 4 cilindros, você vai lá e puxa 2 velas, sei lá o quê, e só funciona 2 cilindros. Vai ser difícil para ele andar, vai ser muito fraquinho, talvez só vá andar na descida, né, sei lá, né? Então é isso, essas substâncias, né, anfetaminas, drogas ilícitas, maconha, cocaína, álcool, cafeína, elas deprimem o sistema nervoso central. O cérebro funciona com dificuldade, com déficit. Entendi. E o idoso, geralmente tem depressão? Não necessariamente. Igual aquela questão assim, a mulher entrou na menopausa, então vai ficar deprimida, vai ficar nervosa. Não necessariamente, porque menopausa não é doença, né? Menopausa é um processo da vida. Então, da mesma forma, o idoso, ele não é porque ficou idoso vai ficar deprimido, né? Tem idoso deprimido, tem idoso muito alegre, né? O que pode causar depressão na terceira idade são perdas mal resolvidas ao longo da vida, né? Pode ser algum conflito atual que esteja vivendo, talvez foi colocado para fora do trabalho porque já tinha uma certa idade, embora seja produtivo, né? Pode ser conflito familiar também, umas causas parecidas assim, talvez uma pessoa muito insegura, tem muito medo de morrer, então ela pode, né, ao se aproximar realmente a idade de uma morte, pode não saber administrar isso na sua cabeça, né? Talvez não está desenvolvendo uma fé em Deus para ter sustento, não tem uma compreensão da verdade da palavra de Deus, né, para poder acreditar que após a morte tem um descanso e Deus vai fazer a justiça e trazer a vida aos seus fiéis, né? Bom, olha, doutor César, mas tá chegando, você tá vendo, né? Papelzinho atrás do outro, eu não vou, infelizmente, vocês me desculpem. As perguntas aqui, ó, Davi teve depressão, vamos no bate-bola, Davi teve depressão? Não, o Davi teve uma tristeza bastante forte. Dependente do café, se não tomar, sente enxaqueca, qual o procedimento? Sente sim. Não enxaqueca necessariamente, mas tem dor de cabeça forte. Eu trabalhei no centro de vida saudável e recebíamos muitas pessoas que tomavam café. E lá, claro, a gente só servia café, porque não é uma bebida saudável, embora seja gostosa. Eu já bebi café no meu passado, né? E cheirosa, mas não é saudável. Então, as pessoas, elas conseguiam ficar 3, 4 dias ali. A gente fazia o quê? Fazia uma hidroterapia, fazia uma ducha, uma compressa fria na cabeça, um escaldapé, né? E quente nos pés. Depois de 3, 4 dias, a dor de cabeça começava a passar. Vem dor de cabeça? Vem sim. Se parar de usar café de repente, a dor de cabeça provavelmente vai surgir, mas ela passa também depois de 3, 4 dias. Ok. Eu tenho só mais uma coisa para perguntar para o Dr. César, mas só para terminar, eu queria que o senhor falasse um pouco, por exemplo, uma pessoa está com um quadro de depressão leve, mas ela toma Coca-Cola, toma café, come comidas industrializadas, não dorme direito, trabalha muito, tem um estilo de vida super corrido, isso... Um estilo de vida melhorado, o senhor acha que poderia melhorar o quadro de depressão? Então, Olímpia, com certeza. Ontem eu participei de um evento ali em Cotia, São Paulo, fazendo palestras para umas 60 mulheres e tal. E uma senhora nutricionista, minha amiga, a professora Eunice, ela atendeu uma pessoa que estava assim, uma moça estava estressada e meio deprimida e irritada e tudo isso. E ela fez uma dieta desintoxicante para ela, né? Eliminando todas essas coisas que você falou aí. E em uma semana ela se sentiu muito melhor. Olha, que bênção. Muito melhor. Quer dizer, então tem pessoas que podem melhorar do seu quadro emocional mudando a dieta, mudando o estilo de vida. Comece a caminhar o mais próximo possível de uma dieta vegetariana.
faça exercício físico ao ar livre, pelo menos 3 vezes por semana, beba água pura, muita água, longe das refeições, vai dormir mais cedo, né? Diminua a ambição por ganhar coisas materiais, procura ajudar mais as pessoas. Então essa mudança no estilo de vida, ela traz benefícios, né? Dentro dessa linha assim, de meios mais naturais. E você... sim. Porque eu quero que o senhor fale desse site, porque Tá. eu uso muito esse Tá. site. E Então. ele é maravilhoso. Eu quero que o senhor dê o site bem devagarinho, e o seu contato, e o que tem nesse site. Tá. Tem consultas online, que eu já vi. Tem. Né? Então, Tem. eu queria que o senhor falasse do seu trabalho pra gente fechar. Tá bom. Então, os ouvintes que têm interesse em mais respostas, né? De repente vai encontrar a resposta no meu site. Meu site é www.portalnatural.com.br. Pode repetir, bem Eu vou devagar. repetir, tudo minúsculo, tudo minúsculo, tudo junto, portalnatural.com.br. Então ali tem, toda semana eu coloco um artigo novo sobre saúde mental, tem vídeo para você assistir, tem um curso como deixar de fumar grátis ali para você assistir, tem informações sobre plantas medicinais, tem informações sobre dieta vegetariana, tem informações sobre saúde mental de vários tópicos, né, sobre depressão, artigos. E em 2006 o meu filho, que é o webmaster, que fez o site, que colocou no IBEST e no concurso nacional de sites, e ganhamos o top 10 e o top 3. Que bênção. Ganhamos, quer dizer, ficamos entre os 3 melhores do Brasil na categoria saúde e bem-estar. Os 3 que ganharam foram a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Drauzio Varela da Rede Globo e o portalnatural.com.br. Poxa, que bênção. Né? Saúde e bem-estar. Então Mais uma vez o site, então? O site www.portalnatural.com.br. Deus abençoe, Dr. César Vasconcelos, e até a próxima.